Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para trazer a mensagem da Palavra de Deus aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e dos nossos campos missionários. Congregações de Patu, congregação de Almina Afonso, congregação de Antônio Martins do Rio Grande do Norte e, na Paraíba, o campo missionário de Catolé do Rocha. E enquanto estamos na pandemia, estamos aí confinados em casas, esperando apenas o retorno, que eu creio que é a partir de 1º domingo de julho, se Deus quiser. Ok, então vamos trazer a mensagem da Palavra de Deus nesta noite para você. A Bíblia Sagrada no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versos de número 13 a 23. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Nova Almeida atualizada, nova versão da Bíblia, recomendada por meu amigo pastor Augusto Nicodemos. E diz assim, 13 a 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, e é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam as soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Vamos para a mensagem da Palavra de Deus. Vamos trazer uma introdução para você e vamos falar sobre o tema, amados, a imagem do Deus invisível. Vamos orar? Deus e Pai, nos utiliza, Senhor, nesta tarde, ou melhor, nesta noite, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, para falar do Teu amor. Que esse texto riquíssimo, Senhor, nos enriqueça, Senhor, para compreendermos o valor do Evangelho pregado e as pessoas ouvirem e se converterem a Ti. Pai, nos direciona nesta pregação, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema, a imagem do Deus invisível. Que tema maravilhoso bíblico dentro do texto. E eu queria que você prestasse bem atenção à mensagem desta tarde, desta noite. Estamos à noite já. Irmãos, uma riqueza imensurável, amados, da excelência do Senhor Jesus, né? Como eu gostaria de ter, amados, palavras para ajuntar aqui, para falar desse texto da imagem do Deus invisível. Como eu gostaria de ter sabedoria para falar sobre isso. Fantástico, né? Olha, amado,
a presença de Deus, como certa vez os homens disseram algo, amados, quando Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim. Amados, com certeza não foram como se fosse ele. Se lembra quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Deus disse, não foi de ti, Pedro, não é, se não fosse do Espírito Santo. Olha o que é que essa multidão, amados, disseram no cortejo ali, na hora que o Filho de Deus, Jesus, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Olha o que Lucas registrou, capítulo 7, verso de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, amados. Olha aí, Deus visitou o seu povo, amados, não é? Amados, essa é a imagem visível do Filho de Deus, Jesus, que aqui esteve, amados, para o povo dizer isso. Esse aí, eles glorificavam, né? Esse é o profeta, amado, né? Dizendo, Deus visitou seu povo, a imagem de Deus visitou o povo ali, naquele cotejo. Essa sumidade de Deus, irmãos, na imagem do Filho dele, o Senhor Jesus, amados, né? Amados, essa imagem do Deus invisível, amado, é a comprovação que o Senhor Jesus, amados, é Deus. E como descreve Paulo, amado, tudo está sob o seu controle. Ele diz aqui nesse texto, soberanias, amados, né? Principados, potestades, a criação. Ele é ante todas as coisas, ele é o cabeça do corpo, ele reconciliou com ele todas as coisas, é o que diz aqui o texto, amados, né? E mais do que nunca, a esperança do Evangelho, amados, da fé, da justiça, de reparação do erro do primeiro homem, Adão. Meus amados, parece que Paulo está descrevendo essa excelência da imagem do Filho de Deus. Bem, estamos na nossa introdução, agora a introdução dos 3 versos que eu vou falar para você nesta mensagem. O primeiro verso, o verso de número 15 do texto que lemos, que é o tema da mensagem, a imagem do Deus invisível. Amado, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para transmitir a mensagem, amados, né? A nova humanidade, amados. Olha bem o que eu vou dizer, né? Como no plural, amados, o Deus eterno, vemos nele. Vamos lá, as coisas do plural aqui. Ó, criadas todas as coisas, invisíveis, soberanias, principados, potestades. Em Deus aí, todas as coisas no plural. Agora em Jesus Cristo, que veio ao mundo, amado, não é? Se revelou de forma singular. E aqui diz, cabeça da igreja, mas princípio, primogênito, primazia, plenitude, paz e reconciliar-se consigo, amado, todas as coisas. Fantástico, meus irmãos. Não é bom? Verso de número 15, verso de número 18. Nós vamos ver aqui a início de introdução. A cabeça do corpo. Amados, Paulo explicava isso aos Colossenses, que ele sendo o corpo da estrutura da igreja, que poderá ir para todo o lado, né? E se mover na evangelização, e estar presencial, amados,
com os descrentes que precisam ouvir a voz do Evangelho. Isso é a igreja, sou eu, é você, amado, o qual o crente não pode relaxar, porque é uma missão intransferível de Deus, amados, para o crente, isto é, a igreja do Senhor Jesus, amados. Né? Quando ele diz que é o cabeça, amados, é o centro da vida. A gente falou do corpo, né? Agora, cabeça, né? A igreja. Olha bem, o crente, para transmitir aos descrentes, amado, ele age de forma extraordinária, amado, levando a verdade de Deus, irmãos, né? As boas novas da salvação, amado, para o homem alcançar o reino de Deus. Vamos ver mais na frente isso? E o verso de número 22. Olha o que é que o verso de número 22 diz, amado. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem é? Eu e você. São os que creram. São santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, para ter isso, vamos ver agora como é. O maior privilégio do cristão é ter sido recebido por Jesus Cristo através da nova criatura, amado, né? Pode ser em Jesus Cristo alguém neste mundo santo. Alguém que recebeu Jesus, né? Que creu, será um santo, não é? Não como a escolha humana, não é? O que é isso aí? Como faz uma seita, amados, que canoniza as pessoas que não precisam nem ter confessado a crença da seita. Não é? Por que eu digo isso? Mas por quê? Porque foi martirizado. Aqui um santo jararaca, lá todo mundo cultua ele aqui. Né? Um bandido que entrou na minha cidade aqui com virgulino, com lampião. Aqui é canonizado pelo povo aqui. Né? Mas eu estou falando de outra canonização. Certo? Então, por ter sido martirizado, recebe, amados, a chancelaria humana de ter, amados, conceituados cardinalíssimos religiosos que indica ele numa reunião de cardeais para escolher o santo, como nós temos alguns santos aqui no Brasil, né? Que são aprovados, né? Todos que foram consignados pelo homem, não por Deus. Amado, o santo cristão é bem diferente do santo que é canonizado de forma humana. Porque o crente, ele é santo consignado pela palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1, verso 14 e 15. Diz assim: pelo contrário, ainda bem que começa assim, né? Pelo contrário da escolha humana, né? Pelo contrário, vamos terminar o versículo. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, vamos abrir aspas, está lá em Levíticos, né, capítulo 11, verso 44 e 45, olha o que é que diz: sejam santos porque eu sou santo, quem disse isso foi Deus. Está compreendendo, meus irmãos? Né? Portanto, é ou não é um grande privilégio para o crente, meus amados, aquele que vive na comunhão do corpo de Cristo aqui, amados, que tem uma vida de santidade, que ora, que lê a Bíblia, que visita, que ele trabalha, faz o bem para o seu próximo, amado. Com certeza, este pode ser, amado, contemplado e gozar desta nomenclatura, amado, sagrada, outorgada pela palavra de Deus, o próprio Deus falando a Moisés. Meus amados, vamos para o nosso primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Eu quero que você preste bem atenção. Eu não estou teologando, eu estou fazendo uma palavra diferente, né? Refletindo com vocês devocionalmente. Primeiro, a imagem do Deus invisível, verso de número 15. Vamos lá? Todos puderam ouvir de Paulo que a remissão da nova imagem, né?
remissão não, a missão da nova imagem, né, como diz o próprio Paulo em Romanos 8, verso 29, pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha aí, meus amados, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos amados, não é? Que maravilha, né? Olha, irmão, o homem, né? O homem, amado, descrente, precisa ouvir de um evangelista essas palavras em 3 tempos. Veja bem, primeiro, Deus conhece todas as criaturas, Deus conhece todas as criaturas, amados, né? Que são descrentes. Mesmo que eles não o aceitem, Deus conhece. Ele escolheu criaturas descrentes, amados, e os predestinou para ser uma nova criatura, para ser restaurado do pecado, da natureza adâmica, irmãos, e por fim, amados, o texto diz no final, para que novas criaturas, agora crentes, siga o exemplo com o chip que o crente tem. Ele tinha da imagem, ele tem 2, ele tem ainda o da imagem e semelhança de Deus, mas o crente agora tem um novo chip, o chip da imagem de seu Filho. É isso que o crente tem. Fantástico, né? Amados, um crente que antes de ser crente ele tinha a imagem e semelhança, como eu disse há pouco. Agora, amado, quando crê em Jesus Cristo, ele ganha esse novo chip, né? Essa credencial, amado, não é? Não é uma tatuagem, não, amado, mas é lá no coração, na vida, a imagem do seu Filho, amado. O crente que recebeu essa imagem do seu Filho, a nova criatura, amado, ele passa a ser alguém diferente, ele precisa exercitar na sua vida, amado, o exemplo do Filho de Deus e cumprir e conquistar, meus amados, e alcançar os descrentes, amados, como o próprio Senhor Jesus Cristo fazia, né? Está lá em Marcos capítulo 14, capítulo 1, verso 14 e 15, que diz, né? Depois de João ter sido preso, amado, Jesus veio para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eis aí, amado, né? A maneira do homem alcançar o novo chip. Olha, a nova criatura, amados, ao crer, ele assume a missão de Deus. E a primeira coisa que acontece em sua vida, irmãos, para lhe abençoar e levar ele a anunciar aos descrentes a palavra de Deus e abençoar as outras pessoas, amados, ele é portador do Espírito Santo de Deus que penetra na sua vida, que vai ajudá-lo na missão de Deus de anunciar as boas novas. Meus queridos, o nosso evangelismo, amado, precisa, amado, né, viver esse modelo, né? Esse modelo, né, que estamos falando para as pessoas. E eu queria, meus amados, nesta tarde, que eu vou revelar algo muito importante para você. Amados, estamos aplicando pela mídia, aproveitando essa pandemia, amado, ao ter acesso aos descrentes, que é indicado por um irmão, por alguém, amados, nós estamos, amados, apresentando o Evangelho pela mídia, amado. E eu tenho um grande prazer, amado, de ter conversado rapidamente e falar para a pessoa a respeito de Jesus, né? Amados, e as pessoas ficam à vontade para receber Jesus. Eu queria deixar bem claro para você, amado, o exemplo, amados, na mídia isto aconteceu, amados, e é para que você também possa utilizar esse meio nos nossos dias. Enquanto estamos aí, é outra coisa, continuar, né? Olha bem, e é isso que eu passo para as pessoas. Vamos lá, amados?
a desobediência do primeiro homem, Adão, passou para todos os homens e mulheres, e assim todos foram condenados, amados, à morte eterna, isto é, o inferno e o lago de fogo. Deus procurou Adão e disse a ele que da sua descendência viria o homem, amados. No caso, veio este homem chamado Jesus Cristo, amados. Basta ver toda a história da Bíblia que fala sobre Jesus Cristo. Amados, este novo homem, ao contrário do primeiro, que não obedeceu a Deus, ele obedeceu ao Pai, abrindo mão da sua vida, morrendo na cruz, se colocando no lugar do homem, para, amados, na cruz do Calvário, libertá-lo da condenação e do pecado. Ele deu a sua vida em favor do homem, para que todos possam crer na verdade em Jesus Cristo. Tudo isto para salvar o homem, pois esta mensagem é para todos os homens de Adão até hoje, eu e você. Quem crê em Jesus Cristo será salvo por sua morte na cruz e passa a ter a imagem do seu Filho na sua vida, né, para viver a eternidade. E quem não crê amargará a morte eterna. Amados, essa é a verdade para todas as pessoas, amados. Alguém, ao receber esta mensagem na mídia, disse o que eu preciso fazer. Aí eu respondi: olha, então é só crer em Jesus Cristo. E ele então disse para mim, não é? Pois é assim, eu creio, se é dessa forma como diz a palavra. Orei por ele e o encaminhei ao corpo de Cristo, e ele está vivendo uma vida nova, uma vida diferente. Meus queridos, eu tenho recebido de alguém, amados, crente, nome de pessoas e telefone para ligar para elas, para evangelizar, para poder indicar essas pessoas a palavra de Deus. Meus queridos, em segundo lugar, o verso 18, a cabeça do corpo. A cabeça aqui, amados, se refere à estrutura principal do ser, que é o homem humano, que assumiu a humanidade, mas que permanece como um ser divino, que sobre ele, amados, estão tudo e todas as coisas, amados. Este homem que se fez carne é o Senhor Jesus Cristo. Ele principia o tempo eterno e finito do mundo em que nós vivemos. Amados, ele primeiro morreu na eternidade antes que Adão morresse, para mostrar o seu controle sobre a morte. Tudo, amados, e todas as coisas obedecem ao comando e à primazia, amados, que se encontra no cabeça do corpo, que é a igreja, tanto militante como triunfante. Meus amados, ele foi o primeiro a morrer, o primogênito dentre todos que mortos, foi o primeiro a ressuscitar dentre os homens nascidos neste mundo, ressuscitar para sempre. Porque Lázaro ressuscitou e morreu, né? Porque a filha do centurião ressuscitou e morreu, e tantos outros, mas ele ressuscitou para sempre, para demonstrar a sua primazia sobre a vida. Meus queridos, a primazia sobre a vida, o poder de poder garantir a todos os que creem em seu nome, como ele morreu, mas primeiro o que ressuscitou dentre os mortos, para poder ressuscitar a todos os mortos, que sejam eles crentes e descrentes, no último dia, amados, não é? Para a vida e gozo eterno dos primeiros e dos descrentes, amados, para a morte eterna. Como diz Paulo explicando isso aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. É esse o nosso homem que se fez carne.
e que era humano e divino. Nesta exposição aos Colossenses, amados, Paulo mostra ele a excelência suprema do Senhor Jesus, amados, né? E o seu domínio sobre tudo e sobre todas as coisas, meus queridos, né? Ele destaca a obra de Jesus Cristo para que todos possam entender, amados, que é o seu Salvador, amados, pois na Colosso, cidade dos Colossenses, né, apareceu ali muitas seitas vindo ali daquela região da Frígia, né, ali, certo? Que estiveram com os colossenses para, amado, depreciar a magnitude do cabeça da igreja do Senhor Jesus e desfazer a sua obra, né, com coisas estranhas, como por exemplo, amados, anjos que deveriam ser reverenciados. Isso é uma seita, ainda tem hoje por aqui essas coisas aí, né? Tem até evangélico que o negócio é ver anjo, né? Certo? Entendeu? Como foi naquela época, parece que hoje, amados, estamos acostumados com todos os tipos de hereges, como romanismo, espiritismo, neopuritanismo. Bem, vamos fechar todos esses ismos aí, amados, que tem atrapalhado, amado, a igreja do Senhor Jesus, amado. A igreja hoje deve, como os colossenses, observar, amados, né, e se firmar dentro da santidade do Senhor Jesus. Em terceiro, amado lugar, o verso de número 22, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Olha, o crente em Jesus Cristo, amado, ao receber a imagem do seu Filho, amado, Romanos 8, 29, que já citei aqui, passa a ser inculpável do erro, da maldição, da escravidão, do pecado e da condenação eterna. E a inculpabilidade do crente, amado, é acreditada totalmente a Jesus Cristo, amado, que através do Espírito Santo promove a transformação regeneradora da nova criatura que passa a ser chamada de cristãos, alusiva a poder o crente viver em Jesus Cristo, como cita a palavra de Deus, e existem muitos outros textos que falam do viver em Jesus Cristo, mas eu gosto muito desse texto aqui de Paulo, né, em Gálatas capítulo 2, verso de número 20, que ele disse lá aos Gálatas. Ele diz: logo agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver de agora que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha, amados, toda a culpa que existia no velho homem, no homem que era condenado à morte eterna, amado, se tornou uma nova criatura, amado, foi removida pelo Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele pagou a nossa dívida. Olha, o que significava os crentes serem pessoas como modelo de irrepreensíveis, né? Algo muito importante e difícil de ver entre os homens aqui na terra, pessoas irrepreensíveis, mas a Bíblia diz que os crentes são irrepreensíveis em Cristo, né? Tendo em vista a sua natureza humana decaída, não havendo a mínima possibilidade de encontrar uma carapuça, amado, com senões de irrepreensível nesta vida, mas os crentes em Cristo têm. Como tem, amados, né? Paulo orienta aqui os colossenses, amados, que eles foram consignados por Jesus Cristo, que assumiu para os que creem esse privilégio de poder em sua vida cristã normal, as condições credenciá-los para ter uma vida irrepreensível. Então o crente precisa ter uma vida de consagração a Deus, uma vida de fidelidade a Deus, para poder ter plenamente essa vida irrepreensível. Ora, lembramos a igreja, amados, essas qualidades: santos, inculpáveis e irrepreensíveis, amados.
que o crente traz com a sua conversão, para ser exercida no seu testemunho de vida, amados, como prova de uma vida verdadeira, de uma nova criatura, de alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo no coração, que tem a imagem de seu Filho no seu coração. Então ele pode ser santo, ele pode ser, amado, inculpável e também irrepreensível. Olha, a nova criatura que vive as credenciais da fé, amados, e tem na lapela da sua vida o distintivo do chip, não é, de Jesus Cristo, que eu venho dizendo aqui desde o começo, a imagem de seu Filho, amado, que possibilita ele ser abençoado em todas as áreas da sua vida. E eu quero concluir. E na minha conclusão, eu concluo com 3 colocações. A primeira: somente, amado, o crente que tem a imagem de seu Filho e se encontra dentro do cerne da sua vida, ele, portanto, não precisa exibir o que ele tem, amado, mas deixar que as pessoas possam ver na sua vida o testemunho e a imagem de Jesus Cristo como testemunho de alguém que pertence a Cristo. Em segundo lugar, o crente faz parte do corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo, amados, que é o Deus de todo poder, que veio ao mundo para fazer a redenção do homem, amado. Em terceiro e último lugar, o crente tem todas as qualidades, dadas por Deus, né? Essas que eu acabei de citar: santo, inculpável e irrepreensível, amado. Ele não pode deixar de viver uma vida dentro desse padrão de Deus para a sua vida, ser santo, inculpável e ser irrepreensível. Abra o teu coração para essa realidade. Olha, eu quero concluir com uma ilustraçãozinha, viu, Dedé? Uma mulher lendo Mateus capítulo 17, verso 20, resolveu fazer uma experiência. Olha a experiência dela, né? Orou a Deus que Deus removesse, né, uma montanha que ficasse em frente à casa dela, certo? Em frente à casa dela, certo? Orou, né? E sempre olhando para a montanha e orando e pedindo que Deus afastasse ela, né? Depois parou e foi abrindo os olhos devagar, e todas as vezes ficava desconfiada, e uma certa vez ela disse: a montanha lá estava no mesmo lugar. Ela então, com toda a naturalidade, aquela mulher viu que a montanha não saía da frente dela. Ela disse: eu já sabia, né? Eu já sabia que Deus não ia remover essa montanha. Amado, Jesus disse certa vez, né? Se você tiver fé, você transporta a montanha de um lado para o outro. Olha, a fé em Jesus Cristo não é para ser objeto de, muitas vezes, a vaidade das pessoas, né? Ou do excesso das pessoas, mas a fé é algo que leva o homem a acreditar em Deus e crer nele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Receba o Evangelho de Jesus Cristo e ele é o Evangelho da sua vida e da eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.